Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui perseguindo a estreia da terceira temporada da série Expresso do Amanhã, exibida na Netflix. Pois bem, pessoal, cá estamos mais uma vez em uma nova temporada desta série, num gênero, claro, que eu gosto bastante, ficção científica / distopia. E essa série, especificamente, é claro que eu também gosto, não gosto dela, vocês sabem bastante que eu realmente tenho alguns, senãos a respeito do desenrolar dessa série, como eu já comentei nas duas outras temporadas aqui no Mantado Nerd. Mas por que eu continuo assistindo se eu não gosto tanto assim? Porque eu gosto do gênero e eu fico realmente interessado em saber como é que os roteiristas eles bolam o desenvolvimento das suas séries. Não me interessa se de fato eu não gosto, porque na verdade, claro, pode ser apenas uma opinião, entre aspas, errada que eu tenha, né? Ou seja, e vamos combinar, né? É um sucesso. Pelo menos na Netflix, ela fica renovando a temporada, quer dizer que assim, para eles os números estão batendo, ou seja, tem gente sendo atraída por esse produto. Ou seja, eu preciso descobrir se eles melhoram de temporada a temporada. Se fosse uma série que já tivesse sido cancelada, obviamente, bom, também não estaria fazendo mais resenhas de novas temporadas, mas fica a curiosidade, caramba, por que eu não gosto de maneira alguma às vezes e o pessoal parece que gosta bastante? Claro, a gente não vê grandes respostas do público, mas simplesmente pelo fato de ser renovada, caramba, existe um grande interesse dentro do público aqui da Netflix, com certeza. Só isso já basta para eu manter aqui o interesse em conferir todos os episódios aqui de mais uma temporada. Aliás, tem uma coisa diferenciada aqui na terceira, né? Não serão 10 como nas duas outras anteriores, serão apenas 9 episódios. Talvez tenha um motivo, mas depois eu falo. O que vale, se você ficou curioso a respeito do que eu achei das duas primeiras temporadas, dá uma olhada aqui em cima no link e confere tudo o que eu falei a respeito de cada um dos 10 episódios anteriores, ou melhor, dos 20 episódios anteriores das outras temporadas. É uma delícia acompanhar o que eu vou comentando, mas enfim, é a mesma partida. Mas mesmo que você goste da série e pense, só vou falar mal aqui, não, eu também vou dizer alguma coisa interessante pra gente, claro, se divertir nesse gênero de ficção científica / distopia. Mas analisando exatamente um episódio de estreia, será que esse episódio aqui, ele já apresenta algo interessante? Claro, fazendo uma comparação, por exemplo, com a estreia da segunda temporada, que foi exatamente uma coisa imediata, né? Do jeito que acabou a primeira temporada, no instante seguinte, começou a segunda temporada. Aqui nós temos algo diferenciado, embora pareça quase a mesma coisa. Na verdade, passam-se 6 meses. Inclusive, o visual do pessoal está completamente zoado, né? O pessoal está sofrendo nas duas máquinas disponíveis, né? Que inclusive aqui nessa temporada meio que ganhou um novo nome, né? O Grande Trem, né? Que tem lá agora 1023 vagões, continua se chamando Snowpiercer. Mas aquela seção de locomotiva e mais 7 vagões, se eu contei certo, agora é chamado de pirata, né? A composição pirata. Não sei de onde eles tiraram isso, mas tudo bem. É uma maneira de diferenciar, obviamente, uma coisa da outra. Facilita, realmente. Mas de qualquer forma, 6 meses passados e tá todo mundo na meio que situação desconfortável. Pelo menos principalmente lá no Snowpiercer, já que aquela locomotiva anterior da... como é que era? Big Alice, né? Acho que é Big Alice que ela chama. Ela não tem a força suficiente para tracionar tantos vagões. Então, o Snowpiercer, de fato, fica andando um pouquinho mais devagar, bem mais devagar, na verdade. E, claro, a temperatura dentro da composição cai bastante. Está todo mundo se congelando aos poucos. Não chega exatamente a matar ninguém de frio, mas é uma situação como se estivesse, claro, num país mais gelado, digamos assim. Enquanto o pessoal lá da composição pirata está algo um pouquinho mais confortável, né? Mesmo porque são muito menos pessoas a bordo. De qualquer forma, temos uma situação onde é preciso, de alguma maneira, juntar tudo. Tem aquela cisão, claro, tem o lado mal, o lado bom, aquela coisa sempre típica da série que nunca vai deixar de existir, na verdade, porque senão acaba, não tem motivo de permanecer o show. Se não existir essa coisa do cara superpoderoso, o ditador que comanda tudo com mão de ferro, a coisa simplesmente não tem motivo de existência. Mas ok, vá lá, não tem jeito de diferenciar disso, mesmo porque se você fugir para um outro lado, aí você se distancia completamente das origens, que é a HQ francesa
exatamente o Perfura-Neve, que tem aqui algumas partes já visitadas aqui pela série, como também lá no filme. Tá tudo aqui incluído, mas claro, com uma pegada um pouquinho mais diferenciada talvez. Recomendo a leitura aqui desta HQ francesa. É interessante as histórias aqui iniciais. Quem tiver curioso e quiser conferir realmente, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir através na Amazon, naquela coisinha que também facilita bastante a gente e dá uma força para o canal aqui. Se você faz uso do link na hora que for fazer a compra, por exemplo, desta HQ ou de qualquer outra coisa que você queira comprar na Amazon, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor, uma merrequinha, mas ajuda bastante a gente a crescer. Falando em crescer, recentemente, por causa da ajuda de vocês, eu consegui comprar algumas luzes, né, novas, de melhorar a sombra aqui atrás. Mas mesmo assim, com essas novas luzes um pouquinho mais frias, eu tô me derretendo aqui. E é super irônico, né? Falar sobre uma série onde tá todo mundo morrendo congelado e eu aqui na maior suadeira, né? Tendo que me limpar a todo momento para não ficar feio na fita. Mas enfim, o que vale, vamos discutir o que acontece nesse episódio de estreia da terceira temporada. Basicamente, não é apresentado para nós uma nova situação diferenciada, porque isso aconteceu, claro, no primeiro episódio da primeira temporada. Claro, a estreia da série tem a ter uma apresentação totalmente da base de tudo. Na segunda temporada, quando veio o contexto de Will Forte, né, o grande senhor todo-poderoso e maldoso que enfim chegou aos seus domínios, porque antes era apenas um arremedo dele, né? Era um fake Will Forte, né? Mas quando chegou o verdadeiro, sanguinário, aí tudo ficou mais denso. Aqui, bom, ele continua, não existe um terceiro poder, né? Talvez isso realmente converta numa situação onde a gente não tem nada de novidade por aqui. Isso, na minha opinião, na minha percepção, pesa muito. Eu fico aqui com a sensação, caramba, esse episódio aqui mais parece um 11º episódio, 12º episódio lá da segunda temporada. Não parece uma coisa nova, uma nova temporada, tudo novo, diferente, novos objetivos. Realmente, esse episódio de estreia não passa nenhuma sensação nesse naipe. E aí, basicamente, ele se vale, então, na narrativa aqui oferecida para nós, daquele caminho um pouquinho manjado de gerar uma certa tensão, mas aquela tensão momentânea, que é exatamente dar um certo perigo a alguns personagens e fica por isso mesmo. E claro, no outro momento, afirmar pela 1000ª vez que Will Forge é um cara cruel. Somente isso. Ah, claro, também a base de toda a série, né? Que é aquela coisa do pessoal tentar se revoltar, né, naquela resistência, naquela insurgência contra, claro, o poder constituído. Todos esses elementos, então, estão presentes aqui também pela 1000ª vez. Ou seja, bom, logo de cara a gente tem a figura, então, do Ben, né, que é um dos maquinistas do Snowpiercer, lá fazendo uma missão extra-campo. Aliás, com um detalhe super curioso, aquela seção pirata está completamente parada. E ali dentro ninguém está dizendo que a gente só tem alguns minutos para começar a congelar. Eles até falam a temperatura lá do lado de fora, acho que está em torno de 80 graus negativos, uma coisa assim. Mas ninguém fala, não, a gente precisa andar logo, porque senão a gente começa a congelar. Ninguém fala nada disso, mas isso era bem explorado nas temporadas anteriores. Ok, mas é também esquisito, caramba. O único maquinista disponível é mandado numa missão de fazer coleta de água, né? Na verdade, ele faz um extrato ali da neve congelada e, caramba, podia ser qualquer um, mas não ele, não pode perder ele, é um ativo muito importante. Se você perde o maquinista, ferrou. Claro, tem a Alex, né, que é uma das mocinhas da série, filha lá da cientista-chefe Melanie. Ela também é uma maquinista, mas ela não sabe dominar completamente o Snowpiercer, a máquina do Snowpiercer, melhor dizendo, né? A locomotiva, porque ela sempre foi lá da Big Alice. Aquela outra máquina, ela manja, mas essa aqui ela fica meio naquelas, né? Tanto que ela está desesperada que ela pode perder o bem ali nessa situação. Enfim, o que vale? A criação, então, dessa cena tensa, ou seja, ele se acidenta, então o pessoal tem que resgatar ele. Claro, o Layton e também aquela personagem que agora eu não me lembro o nome. Uma coisa que eu acabei não fazendo, não fui fazer o dever de casa e tentar rememorar todos os nomes de todos os personagens. Não, eu me deixei ser levado pelo
episódio aqui de estreia e ver se todos os nomes vinham à memória. Eu não lembro do nome da ex do Leighton, que agora virou oficial de novo. Enfim, o que vale, que foi uma daquelas personagens que morreram e depois voltaram, né? Aliás, isso a gente vai rever logo a respeito disso, né? Bom, o que temos aqui? Vão então os dois lá salvar o tão bem que caiu lá no buraco, né? E é curioso que o roteiro não se preocupa em dizer onde foi que diabos ele caiu exatamente, né? Bom, ele caiu, com certeza que foi numa clarabóia, né? Porque não foi um teto, né? Acho que foi realmente só uma clarabóia de vidro, né? Que se rompeu. Uma coisinha também meio forçada, vamos combinar, né? Se bem que ali parecia papelão, sei lá, enfim, não dá pra entender direito como é que ele conseguiu varar o teto ali e cair lá embaixo. E ninguém se perguntava onde você caiu aonde. Claro, depois o Leighton vai vai pesquisar isso, né? Lá mais pro final do episódio, para dar alguma atenção também por aqui. Mas o que vale? Então tem a atençãozinha ali de salvar o bem. Mas claro, a locomotiva precisava andar, porque senão ela superaquecia. Olha que maluquice também, né? É uma preocupação com o motor ali da locomotiva da grande máquina, né? Claro, tinha uma historinha B ali também, que a Audrey, que está detida ali naquela sessão pirata, ela já está quase fugindo e depois ela consegue realmente se evadir lá da sua pequena prisão, né? Que na verdade é um cenário novo aqui para a série, que é a biblioteca. Aliás, eu achei uma biblioteca bem chinfrim, né? Acho que tinha mais livros que na antiga escolinha das crianças, né? Que agora elas ficam, acho que lá no buraco praticamente, né? Enfim, que o cenário da escola, não sei se vocês lembram, foi perdido lá no finalzinho da primeira temporada, né? Era um cenário bem bacana, inclusive, né? Mas enfim, o que vale. E aí tem uma questão também que a gente pode colocar a respeito aí da Audrey, né? Que foi um personagem meio dúbio lá na primeira temporada, depois ela virou uma certa vilãzinha, né? Uma grande antagonista aqui para os personagens principais. E o que ela fez aqui também nesse episódio foi também apenas dar uma certa coisita de emoção, né? Ela vai se evadir, vai conseguir chegar à locomotiva, vai dominar tudo para poder chegar até o seu amado Will Ford. O que ela faz? Não faz nada. Ela é vencida de uma maneira até fácil, né? Pela Teal, ainda que tivesse uma certa ajuda daquele cidadão lá, que, se eu não me engano, eu acho que é um personagem novo, né? Acho que ele não existia antes, né? Acho que foi colocado agora, é chamado de clandestino, né? Parece que ele pertencia acho que ao outro lado, com certeza do Will Ford, né? Tanto que seus familiares estão lá estão lá no Snowpiercer. Que salada também, é uma bagunça aqui também, é incrível. Enfim, o que eu ia comentar da Teal, né? Vocês lembram, a Teal estava lá ali numa parte inferior da locomotiva, se preparando para conectar alguns fios. Esse que o cara entra e bate, né? A tampa lá onde ela estava do buraco e ela desmaia, depois acorda, enfim, não sabe exatamente ainda o que aconteceu, mas algum revés deve ter acontecido, né? Mas o detalhe é como que ela volta. Lembrando, ela está num buraco, ela está abaixo do solo ali, onde está todo mundo presente. Depois, ela vai fuçando para lá e para cá, acha um caminho. Mais pra frente, depois do episódio, quando ela finalmente consegue retornar ali ao ponto da locomotiva, a cabine de controle, primeiro ela vem por cima. Mas caramba, ali é quase o limite da máquina. Eu não sei como é que tinha um outro andarzinho, um sótãozinho, que ela conseguiu ir por cima. Mas caramba, ela estava embaixo, ela fez o maior caminho por cima para chegar ali. Bem forçado aquela situação. Ela podia ter vindo de muitos outros lugares, mas por cima, exatamente foi o que eu achei. Caramba, foi uma forçação de barra. E se eu não me engano, foi na segunda temporada que foi mostrado também um grande espaço abaixo ali também da seção de locomotiva, que era um lugar de computadores, se eu não me engano, né? Algo mais ou menos assim. Enfim, eles fizeram umas lambanças ali no cenário que também é uma coisa de, sei lá, dá pra dizer que é um roteiro mal escrito? Pode-se dizer que sim, também. Claro, eles tentaram passar uma noção de destreza da Teal, né? Mas, passou, mas forçou um pouquinho a barra, né? Vamos combinar. De qualquer forma, ela acaba salvando ali a situação e tudo se resolve. Ou seja, foi só uma churumela mesmo dramática, né? A Audrey não tinha chance nenhuma com o que ela fez. Bom, e apareceu também aquela outra personagem, que era a segurança do Will Ford lá na sessão passada, na temporada passada. Enfim, isso deu nada. Depois a Alex deu marcha ré e voltou lá para onde estava lá o pessoal que estava fazendo o resgate. Mas depois eu volto a eles. Vamos lá para
Snoopers, que foi lá que começou o episódio, né? Onde apareceu lá a menininha, né? Winnipeg, né? De novo naquele contexto que eu acho super do forçado, né? Dela ser uma garota de recados, né? Mas literalmente, quando ela vai passar um recadinho, que sempre é necessário na série, ela deve andar quilômetros, dezenas de vagões para cumprir a sua tarefa de mandar uma certa mensagem, né? E de novo, aconteceu a mesmíssima coisa. E mais uma vez também sempre gostam de mostrar, né? Não, porque ela é pequenininha, baixinha, é só uma criancinha, todo mundo deixa passar, né? Ela passa por guardas, passa por gente que reclama que ela não pode passar ali, enfim, aquela salada total. Mas não tem condição de uma menininha daquele tamanhico, né? Realmente atravessar tantos vagões. E não são todos os vagões que têm, acho que, grandes conexões. Sempre deve existir barreiras, ainda mais, de novo, numa situação onde tem aquele totalitarismo, é óbvio que deve ter guardas para lá e para cá, ou dedos duros, que vão falar, caramba, essa menina que sempre passa por aqui, ela só está brincando mesmo? Ela não é um passa-recados, não? Caramba, ninguém pensa nisso? Enfim, aquelas forçações de barra que a série já usou várias vezes e continua a usar e sempre vai usar. De qualquer forma, o que ela precisava passar de mensagem é que Will Forge havia descoberto onde estava localizada a... como é que é chamada? Supervisora, né? Que na verdade é aquela personagem super importante, né? Aquela que era braço direito da Melanie, que eu esqueci o nome. Tá vendo como às vezes um grande personagem não consegue marcar gente com o seu próprio nome? Pois é um personagem que inclusive eu gosto, é um dos que eu mais gostava na primeira temporada, depois ela desandou um pouquinho na segunda. Mas eu não consigo lembrar o nome dela. Eu falei, não vou olhar aqui os apontamentos, pesquisar na internet, não. Não me veio o nome dela a todo momento do episódio. Não me lembro como é que ela se chama. O segundo em comando é o Pike, né? Acho que é isso, né? Inclusive, acho que pra ele apareceu um personagem novo, né? Aquela moçoila lá que tava tomando banho, ganhou um banho quente dele, né? Eu acho que é com certeza um personagem novo. E deve ser alguma coisa para ele aqui nesta temporada. Mas enfim, né? Aliás, essa história do banho quente gerou justamente outra situação interessante que foi para demonstrar de fato que o Will Forge é um cara do mal. Porque apenas perseguir lá então a outra personagem, ele acabou chegando lá, mas a Winnipeg havia dito, né, que ó, vaza daí porque vai dar ruim, né? Depois, justamente, a personagem, que eu não consigo lembrar o nome, vai lá para a seção onde ficava antigamente a primeira classe, que tá tudo deserto, né? Foi desativado, não tem quase suporte de vida praticamente lá, tá tudo congelando, mas ela acha um quartinho lá bem quentinho, apropriado, né? Enfim, na questão de demonstrar que o Will Forge ainda é do mal, ele faz aquela humilhação pública, né? Justamente daquela mulher lá que ganhou o banho grátis, mas o outro que facilitou, ambos, eu pensei que eles iam ser mortos, na verdade, mas foram apenas humilhados mesmo, né? Acho que jogavam os excrementos em cima deles. Puta sacanagem, né? Enfim, mas foi uma maneira de dizer que o personagem é maldoso. Caramba, a gente já sabe. Se esse episódio ele tá todo construído para quem já acompanha a série, ou seja, quem tá chegando aqui novo nesse show, não tá entendendo nada, porque não se fez nenhuma menção de explicar o contexto de tudo que tá acontecendo. Quem conhece os personagens, gostando ou não gostando da série, sabe o que está acontecendo, sabe qual a importância deles, como eles se doem por isto ou aquilo. Mas na situação que foi colocada aqui, ó, eu com certeza acho que não pegou nenhum espectador novo para essa série, não, porque o pessoal ficou boiando o tempo todo, não teve explicação de nada. E isso é um ponto claro, muito fraco aqui deste episódio, porque ficou somente em churumelas, mas tentando apenas mostrar todos os personagens disponíveis para essa temporada. Acho que não sobrou ninguém a ser mostrado por aqui. Apareceu a professorinha, apareceu aquela médica, apareceu também aquela personagem super chata que eu não sei porque que não saiu aqui da série, que é aquela filha lá dos ricos, que eram vilões na primeira temporada, LJ, acho que é o nome dela, né? Como também aquele operador que virou o seu namorado, que agora virou um pianista ali da boate. Parece que agora eles cuidam dela, né? Já que ali era o templo da Audrey, né? Mas enfim, mesmo aqui também só serviu para serem apresentados, que eles ainda estão na série, num contexto que realmente ninguém se importa com aquilo. Como eu digo, quem entrou aqui na série agora pela terceira temporada tá entendendo nada desses personagens. Ok, e basicamente acho que não aconteceu mais nada. Assim, teve, claro, a surpresinha que eu havia comentado um pouquinho mais para trás no vídeo, né, de personagens que morrem e voltam, né.
já tem 3 personagens que morreram na série, mas que na verdade não. Em breve a gente vai ter o quarto, né? Óbvio, quem que é o quarto, né? Mas, por exemplo, eles já morreram. O próprio Ford a gente pode considerar como que era dado como morto, mas também estava vivo, né? Mas teve justamente lá a ex-amante do Leito, que eu também é outro que eu não lembro o nome dela aqui, o Kevin, né, que era o braço direito do Ford, também foi dado como morto. Quer dizer, a gente viu ele morrer, né? Assim como a gente viu ela morrer também, né? Entre aspas, na verdade todos estavam vivos. E agora o Ravi, né, que é o Javier, né, que era um dos outros maquinistas que havia disponível no Snowpiercer, né? Bom, na verdade só existe 3, né, contando com a Melanie, né? A gente pensava que ele também tinha morrido no finalzinho da temporada passada, porque aquele cachorrinho bonitinho, né, Júpiter, né, havia comido ele, né? Mas não comeu. Pelo jeito já foi até consertado o cidadão lá com aquelas gororobas mágicas, né, daqueles cientistas malucos lá de Will Ford, que aliás também, né, meio que nessa temporada vão continuar sendo utilizados, porque agora eles vão mexer com o bebezinho da Zara. Caramba, realmente, todos os personagens foram apresentados aqui, que vão participar dessa temporada, estavam presentes aqui nesse episódio de estreia, apenas quase que para constar, mas porque de fato não havia uma história ou uma nova história a se apresentar aqui para o começo da terceira temporada. Talvez no próximo episódio aí sim alguma coisa vai pintar. Justamente porque, aí voltando lá para o pessoal do setor pirata, da seção pirata, né? Lá o Layton, quando foi pesquisar lá o buraco onde caiu o Ben, que lá o outro já tinha salvado ele acabou descobrindo que existia uma pessoa lá dentro. Ele também se estapeou com ela depois, acabou trazendo lá para o Snowpiercer, né? Ou para a seção pirata. E no finalzinho do episódio a gente percebe que é uma mulher, na verdade. Bom, e basicamente, com certeza, essa personagem que foi introduzida de maneira completamente misteriosa, sem nenhuma importância de fato a ela, né? Porque só se valeu todo o episódio para apenas apresentar todo mundo numa tacada só, podia apresentar aos poucos, seria muito mais interessante, mas não, fizeram tudo ao mesmo tempo. E não deram vazão para uma história para a terceira temporada, que basicamente a gente só consegue perceber, caramba, é essa personagem que apareceu ali no finalzinho, nos últimos instantes, aquela mulher que está desacordada e vai tomar um baita de um susto, né? Porque ela acha que ela nem imagina que exista o Snowpiercer passeando ali na Terra, né? Acho que não, né? Ou talvez saiba, né? A gente vai descobrir depois. E claro, mais pra frente, com certeza também a Melanie vai aparecer. Ou seja, outra personagem dada como morta que não morre, né? A série, acho que ela gosta de mostrar as pessoas morrendo, mas no fundo, é pegadinha. Ninguém morre. Enfim, eu considerei esse episódio aqui de estreia muito fraco, mas mais fraco ainda do que foi o da segunda temporada, que foi bem mediano. Até acho que eu dei uma nota média, inclusive. Mas para esse aqui, claro, eu vou ter que dar uma nota um pouquinho mais baixa, porque não me emocionou de maneira nenhuma. Não tem nada aqui que a gente faça, caramba, como começou, sensacional. Não tem nenhum contexto novo, não tem nada diferenciado. Mesmo que existam 2 linhas narrativas, isso não ajuda a criar uma tensão diferente. O que está acontecendo ali sobre os domínios de Will Ford é a mesma coisa que já acontecia antes. Os outros lá que estão numa sessão pirata, o que eles estão fazendo? Apenas uma aventura solo ali, distante? Se essa personagem que apareceu agora, nova, não introduzir pra gente um novo contexto para a série inteira, claro, dentro aqui do contexto da terceira temporada, não vai ter nada pra gente curtir nos próximos episódios. Ou seja, tudo depende do próximo, porque esse aqui realmente ficou a desejar. E, portanto, para esse primeiro episódio da terceira temporada de Expresso do Amanhã, eu atribuo apenas 1,5 asteriscos. Vamos começar na crueldade, porque realmente eu fui muito cruel na temporada passada, mas eu fico na torcida que a série consiga melhorar, mesmo sabendo que eles nunca vão conseguir tal intento. Eles nem querem, para falar a verdade, eles querem manter essa história básica, né, do domínio de classes, né, aquela coisa, enfim, vai ser a mesmice de sempre, tenho certeza, mas eu vou gostar de curtir da mesma maneira. Espero que vocês acompanhem comigo essa aventura para as próximas 8 semanas seguintes. É isso.